Graça e paz, irmãos. Eu quero fazer com vocês a leitura da palavra de Deus em Romanos, capítulo de número 8, do verso 31 ao verso 39. As Escrituras dizem assim: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Nós vamos orar ao nosso Deus e ter um breve intervalo com o hino 42 do Inário Novo Cântico e voltamos para meditar na palavra do Senhor. Nosso Deus, mais um momento temos diante do Senhor, orando, e mais uma oportunidade para meditarmos na Tua palavra. E meditar na Tua palavra, Senhor, é alimentar o nosso coração, é fortalecer a nossa vida, é ter em nosso escuro caminho o clarear da Tua verdade. Senhor, nos abençoe, cuide de nós, da família de cada um de nós, das famílias que estão enlutadas, dos corações entristecidos e daqueles, Senhor, que lutam na restauração, na recuperação de sua saúde. Cuide de nós, renove sobre nós a bênção desse santo cuidado. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Real foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor, a Deus
cimentos do Filho de Deus, e quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Uma das grandes lutas que o ser humano enfrenta, todos nós enfrentamos, é a busca pela aceitação pessoal diante dos grupos, diante das pessoas, diante daqueles que fazem parte do nosso convívio. Queremos ser aceitos. Isso é natural. Nem sempre nós conseguimos esta aceitação, mas continuamos sempre lutando, procurando um espaço ao sol dentro da compreensão, dentro da recepção, dentro do agasalhar da nossa pessoa junto daqueles que são esses do nosso dia a dia, dos nossos relacionamentos. Isto, meus irmãos, acontece também na nossa vida religiosa. Há uma tendência muito grande em realizar ações para ser aceito por Deus. O apóstolo Paulo, ele nos fala sobre isso e ele nos diz que nós queremos e fazemos tudo aquilo que possa estar ao nosso alcance para ganharmos também essa aceitação. Diante de Deus não funciona assim. Podemos ser extremamente religiosos, podemos ser extremamente fiéis à nossa igreja, à nossa denominação, podemos seguir à risca todas as exigências de ensino, daquilo que se chama doutrina dentro de cada uma delas. E mesmo assim, diante de toda essa fidelidade, continuarmos na mesma situação diante do Senhor. Porque é muito simples. Segundo as Escrituras, nós não temos como conseguir a aceitação de Deus pelos nossos valores meritórios. Não há como isto acontecer, não é possível que isto aconteça. Porque por mais que nós queiramos ganhar a confiança de Deus, a nossa situação diante dele é uma situação de rebeldia. Como Deus sonda o coração humano, e não apenas as suas ações, as suas atitudes, aquilo que aparentemente se apresenta, ele não se deixa iludir pelas nossas palavras bonitas, pelas nossas atitudes agradáveis, pela nossa forma de cultuá-lo, por mais bela que ela possa parecer. Romanos, no capítulo 5, verso de 1 a 11, um texto que não é de todo estranho para a maioria de nós, ele diz assim: agora que fomos aceitos por Deus, por nossa fé nele, temos paz com ele por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência, a aprovação de Deus, e a aprovação de Deus cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo,
que ele nos deu. O apóstolo Paulo, ele faz aqui um resumo bem preciso sobre esta relação de aceitação. Por mais que queiramos, nós jamais conseguiremos conquistar o agrado de Deus pelas nossas atitudes. Porque nós, como as Escrituras nos afirmam, nós, mesmo com a aparência de uma vida religiosa, ou uma vida religiosa, ela sempre será diante de Deus algo aparente. Porque as Escrituras dizem que estamos brigados com Deus, somos inimigos dele. E até mesmo aquilo que fazemos em direção a ele, para tentar conquistá-lo, é visto por ele como uma ação não grata. O apóstolo Paulo nos diz que há um caminho. E esse caminho, meus irmãos, não é o das nossas atitudes, da nossa ação, não é o caminho da nossa religiosidade, mas o caminho da nossa confiança. Mas como confiar se o nosso coração ele bate em disparada em direção contrária ao próprio Deus, fazendo com que nós, pela nossa inimizade, vivamos em guerra com ele? Primeiro, nós entendemos que nós conseguimos o que o apóstolo Paulo nos apresenta, conseguimos um relacionamento com Deus, porque, meus irmãos, Deus decidiu agir em nossa direção. Ele começa dizendo que nós somos aceitos por Deus pela nossa fé. A nossa aceitação, ela não está no que fazemos, mas ela está na maneira como cremos. E não basta crer, meus irmãos, como nós queremos crer, porque é preciso que haja transformação em nosso coração para que creiamos como Deus de fato quer que nós venhamos a crer. Porque este crer relaciona a nossa vida diretamente à pessoa de Cristo Jesus. E nós passamos a crer em Deus, porque houve uma ação de Deus em cada um de nós, produzindo condição para que creiamos nele, creiamos na sua obra redentora, e que entendamos que ela é suficiente em todos os seus aspectos para restaurar a paz que havia sido perdida lá em Adão. Nós passamos a viver em briga com Deus, passamos a viver em atrito, passamos a viver em rebeldia. Depois do pecado que Gênesis registra, essa passou a ser a nossa postura. Então foi preciso, meus irmãos, que nós, espiritualmente mortos, passássemos a ter espiritualmente vida. E é nessa condição de vida que nós temos condição de crer no Santo Evangelho, que é a extensão de toda a obra redentora do Deus Todo-Poderoso através da pessoa de Cristo Jesus. Passamos a confiar nela para a nossa salvação e não em nossos próprios valores, nossos próprios méritos, nossas próprias ações, que são uma tentativa frustrada de ser aceito por Deus. Então nós somos hoje o que somos. Somos aceitos porque Deus veio em nossa direção e nos deu esta condição. E essa condição agora nos colocou em paz diante do Deus Todo-Poderoso. Terrível coisa é estar brigado com o Senhor. Terrível coisa é estar vivendo em rebeldia para com Ele. Terrível coisa é ter Deus por inimigo, porque Deus é
aquele que em todos os seus aspectos manifesta perfeitamente justiça. Vamos nos lembrar, não é? Que Deus é aquele que sonda mentes e corações. Então não há como esconder pensamento ou sentimento, por mais que guardemos no mais profundo do nosso ser, de Deus. E o segundo aspecto, primeiro, nós somos o que somos porque Deus caminhou em nossa direção. E agora, caminhando em nossa direção, nós fomos aceitos por Ele porque cremos em toda a sua obra redentora em Cristo Jesus e não em nossos próprios valores, méritos ou realizações. Segundo lugar, isso nos leva a um ato de exaltação, de glorificação. Quando dependemos de nós mesmos, queremos glória para nós, queremos exaltação a nós, queremos o engrandecimento pessoal. Agora, a nova condição dada por Deus inverte tudo, porque passamos sim a viver uma situação de glorificação, mas não de exaltação pessoal, mas de exaltação dos valores divinos apresentados a nós. Vejam só, as Escrituras nos dizem que agora passamos a nos gloriar na tribulação. Estarmos gloriando-nos nas tribulações, meus irmãos, ou estarmos nos alegrando no sofrimento, isso parece ser algo sem sentido. Parece que nós somos pessoas masoquistas que gostam de sofrer, que gostam de experimentar e passar pelo sofrimento como se ele fosse prazeroso para a vida e desse sentido à própria existência. As Escrituras, elas nos afirmam que a tribulação, elas nos afirmam que o sofrimento, que a luta que enfrentamos, ela deve ser entendida da maneira certa em nossas vidas. Não é algo solto, desapercebido ou destituído de valor, de forma nenhuma. As Escrituras nos dizem que nós devemos valorizar as tribulações que vêm sobre as nossas vidas. Nós temos sido assediados pelo pensamento de que aquele que está em Cristo não sofre, e que não deveria sofrer, afinal de contas, Jesus veio, pagou as nossas dívidas com o Pai, mas não somente isso, ele veio para sarar-nos das nossas enfermidades, para livrar-nos das nossas lutas. E quando cremos nisso, temos um problema enorme, porque as tribulações continuam existindo em nossas vidas. E aí tentamos entender se a tribulação existe porque não temos fé, se a tribulação existe porque a nossa fé é fraca, ou se então estamos vivendo de alguma forma pecaminosamente diante de Deus. E as Escrituras nos falam da tribulação de uma outra maneira. Isso nos faz lembrar o que acontece para que uma joia muito preciosa passe a fazer parte da vida, principalmente das mulheres. As tão desejadas pérolas, que têm uma gama enorme de tamanhos e de cores, né? Elas só podem existir quando uma agressão acontece em sua fonte produtora. As pérolas, elas vêm das ostras. E uma ostra só produz uma pérola, meus irmãos, quando um corpo estranho passa a agredi-la, entrando no seu interior
e faz com que ela, então, produza uma defesa pessoal. Esse corpo estranho, quando entra, ele machuca, ele fere, ele causa nela, tomando por uma expressão sinônima aqui, uma situação de tribulação. E, meus irmãos, numa situação de defesa, na esperança de ter esta agressão diminuída ou não acontecendo mais, ela vai produzindo pérolas, ela vai produzindo uma substância que vai envolvendo aquele corpo estranho que está agredindo, produzindo uma superfície extremamente lisa. E essa superfície extremamente lisa faz com que agora a agressão já não aconteça mais. E ela deixa o seu estado de tribulação. Se não fosse esta situação e esse estado de tribulação, meus irmãos, jamais teríamos a beleza das pérolas, que com tantas variedades de cores são desejadas pelas pessoas e que hoje já não são colhidas mais nas superfícies profundas, né? Onde elas são normalmente onde elas estão. Superfície não da água, mas da terra, das rochas, lá embaixo. Naquela superfície sólida que está lá embaixo. Irmãos, a beleza não existiria se a tribulação não se fizesse presente. E da mesma forma, meus irmãos, que a pérola é o resultado do sofrimento de uma ostra, a segurança da esperança é o resultado das tribulações em nossa vida. A tribulação ela não é gratuita, segundo Deus, ou simplesmente um ato de juízo, de castigo. Muitas vezes nós sofremos, sim. Sofremos porque causamos o sofrimento em nossa vida, porque procuramos o sofrimento. É mais ou menos o processo hoje de produção de pérolas. A pessoa introduz um corpo estranho para fazer com que ela reaja. Há muitos momentos em que o sofrimento vem, meus irmãos, e não vai gerar nada de belo em nós. Vai gerar, sim, uma deformidade nas emoções, nos sentimentos, uma deformidade nos nossos relacionamentos. Porque simplesmente ela é resultado de um ato indevido, um ato escuso, um ato que é ilegítimo diante de Deus. Pedro diz isso. Se sofrermos por vivermos em Cristo, isso é glorioso, mas se estamos sofrendo porque estamos fazendo algo errado, não há nada de glorioso nisso e não podemos dizer que somos atribulados agora diante de uma situação em que Deus nos permite aquela situação para nos lapidar a vida. Pode até acontecer a lapidação quando há o arrependimento e a mudança. Mas sofrer como malfeitor, como Pedro nos afirma, não é legítimo. Mas enfrentarmos as tribulações da forma correta, sim. As Escrituras nos dizem que devemos nos alegrar no sofrimento. E diz que o sofrimento produz em nós paciência. O sofrimento produz paciência. O sofrimento vivido segundo Deus, ele produz paciência, porque nos ensina a esperar em Deus pelo resultado. Nos ensina a esperar em Deus a direção para que estejamos agindo da maneira correta. E é por isso que o texto sagrado
nos diz que a paciência traz a aprovação de Deus. Paciência traz a aprovação de Deus, não a passividade. Passividade significa deixar o barco andar para onde ele quiser, esperando que ele ancore em algum lugar seguro. Não é assim. Deixar o barco caminhar por onde ele quiser, meus irmãos, pode levar a ficar preso num banco de areia, a bater contra rochas e se despedaçar, ou até mesmo, por algum problema, naufragar no meio do mar. Não é isso. É continuar a viver a vida segundo o curso que é normal e natural, dentro da confiança em Deus. Paciência agrada a Deus porque ela ensina a esperar em Deus o resultado, a direção, a maneira de viver, agir e pensar junto da tribulação. A tribulação produz paciência. E a paciência, ela agrada a Deus. Ela tem a aprovação de Deus. E essa aprovação mostra o resultado final da tribulação. A tribulação existe não para fazer com que nós gratuitamente soframos, mas ela existe para alimentar em nosso coração a certeza de que o que esperamos irá acontecer. Ela termina. A aprovação cria esperança. O objetivo da tribulação, meus irmãos, é chegar à esperança. Esse é o objetivo. Chegar à esperança, a esperança da glória de Deus, ou a esperança do processo final da redenção. Aquele momento quando não estaremos mais sujeitos ao peso do pecado, o peso do pecado sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos, sobre o nosso próprio corpo que envelhece e adoece. Aquele momento quando os corpos serão glorificados, quando a alma ou o espírito, que é a mesma coisa, já glorificados, daqueles que partiram, estarão unindo-se novamente a esse corpo glorificado. As Escrituras chamam esse momento de ressurreição. E aqui o apóstolo Paulo diz: essa esperança não nos deixa decepcionar. Significa, nós não estamos esperando no vazio. Nós não estamos esperando na incerteza. Nós estamos esperando na segurança, na certeza de que todas essas promessas redentoras de Deus, ou todas as promessas que fazem parte do processo redentivo de Deus, estarão acontecendo. E como sabemos isso? Não por convicção pessoal, mas pela ação do próprio Deus em cada um de nós, que fortalece agora a convicção que temos em nosso coração. O verso 5 diz: essa esperança não nos deixa decepcionados. Deus não nos decepciona, pois Deus derrama o seu amor em nosso coração. A certeza que temos, meus irmãos, é que o amor de Deus é derramado em nosso coração. E como lemos ainda há pouco, nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, absolutamente nada poderá nos separar desse amor. E qual a certeza? A certeza, ela nos é dada pelo próprio Deus, quando ele diz: o amor de Deus é derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo que ele nos deu. O Espírito Santo nos foi dado. Ele nos foi dado e ele está presente em nós. Ele não nos abandonará. E
E as Escrituras dizem que fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Significa, meus irmãos, que a promessa foi feita, que a esperança existe e que agora há uma garantia. O Espírito Santo que está em nós garante o amor de Deus em nós, garante a nossa caminhada em fé e garante que sejamos entregues a Cristo exatamente como precisamos. O Espírito Santo age em nós, nos aperfeiçoando na fé, na esperança, ensinando-nos que o caminho do nosso relacionamento com Deus e com as pessoas está essencialmente em amar. Amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e amar as pessoas como nós amamos a nós mesmos. Então, é importante nós observarmos e sabermos que a tribulação, ela tem peso de glória. E a tribulação, ela tem objetivo na vida dos filhos de Deus, que é garantir que aquilo que era uma esperança vazia e perdida, porque se esperava em algo que nunca aconteceria, no tentar agradar a Deus e, desta forma, conquistar algum lugar diante do Senhor, agora, meus irmãos, foi conquistada por Cristo na cruz. E conquistada por Cristo na cruz, o Espírito Santo nos dá a garantia de que seremos entregues ao Senhor no momento maior da glória manifesta, quando Ele voltar, e estaremos lá seguros de que nele não precisaremos mais esperar, não precisaremos mais crer, porque estaremos pessoalmente, face a face, com o nosso Redentor. Então não se entristeça com a tribulação, mas seja perseverante. Tenha paciência. Paciência no Senhor, ou espere no Senhor pela direção, espere no Senhor pela maneira de viver dentro da tribulação, espere no Senhor. A resposta que leva seguramente a certeza de que as promessas serão cumpridas. É esperar na certeza do realizar. Que em Cristo Deus continue abençoando a sua vida e maravilhosamente esteja Ele te fortalecendo. Amém. Coral Luz estará cantando o Salmo 142 e depois voltamos para encerrar o nosso momento juntos aqui.
Vamos encerrar, meus irmãos. Ó Deus, nos ensine a amar a Tua palavra a cada dia e a entender os Teus propósitos, Senhor, em nossas vidas. Obrigado, Pai, pelo amor do Senhor conosco. Obrigado, nosso Deus, por vir em nossa direção quando estávamos desgarrados e brigados com o Senhor. Louvamos o Teu nome porque hoje temos paz contigo, Pai. Exaltamos o Senhor por isso. E nos guarde nesta semana que inicia. Que tenhamos uma abençoada semana na Tua presença. Nosso Deus, assim oramos, em nome do nosso Salvador, Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Irmãos, que a bênção do nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, seja com a sua vida, seja com o seu lar, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe e Deus te fortaleça na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Eu te expus os meus caminhos, e tu me valeste. Ensina-me os teus decretos. Salmo 119, 26. Há 3 verdades dignas de destaque neste versículo. A primeira delas é a disposição do salmista em abrir o coração para Deus. Embora Deus conheça a tudo e a todo sonde, ele tem prazer quando seus olhos destampam o coração e expõem diante dele os seus caminhos. É tolice tentar nos esconder de Deus. É insensatez querer ocultar de seus olhos os nossos caminhos. Para ele, luz e trevas são a mesma coisa. Está nas profundezas do mar, no cume dos montes mais altos e no mais longínquos horizontes. A segunda verdade que este versículo destaca é que quando expomos nossos caminhos para Deus, ele nos socorre. O Senhor não nos escorraça por causa de nossas fraquezas, mas nos assiste pelo poder do seu Santo Espírito. Ele não vira as costas para nós, mas nos toma em seus braços. Ele não nos condena, mas nos perdoa e nos restaura. A terceira verdade é que, em face do cuidado divino, o salmista suplica a Deus para ensiná-lo. Ele quer aprender mais dos seus decretos. Ele anseia ser matriculado na escola do aprendizado e tornar-se um discípulo do Senhor para aprender os seus decretos. A palavra de Deus é fonte de conhecimento e manual de sabedoria. Aprendê-la é o segredo de uma vida vitoriosa. Observá-la é o caminho da sabedoria. Ensiná-la é o mais elevado privilégio.